Boa noite. Meu grupo é composto por Alzinete, João e eu, Yasmin. E hoje nós vamos fazer a apresentação de um artigo publicado na revista científica Semana Acadêmica no ano de 2015. Esse artigo fala sobre o papel do farmacêutico na resistência bacteriana ocasionada pelo uso irracional de antimicrobianos. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. A introdução desse artigo apresenta um contexto histórico de como foi descoberto o primeiro antimicrobiano e sua importância na redução da taxa de mortalidade na primeira metade do século XX. A penicilina foi feita por Alexander Fleming em 1928 e, em paralelo, uma descoberta feita para um grupo de cientistas industriais alemães em 1936. Um composto com atividade antimicrobiana denominada vermelho de Prontosil. Um composto contendo sulfanilamida, onde a eficiência da sulfa reacendeu sobre a penicilina no uso em infecções bacterianas sistêmicas, apresentando dessa forma a introdução desses medicamentos à humanidade. E Fleming, ao descrever o primeiro antibiótico, descreveu também o fenômeno da resistência bacteriana, ao relatar em seu experimento uma bactéria do grupo Coliforme, que é das e o bacilo piociânico, que é das Pseudomonas aeruginosa, apresentando a capacidade de resistir à ação antibacteriana da penicilina. A introdução do artigo também relata os principais mecanismos de ação das drogas antimicrobianas, por meio da inibição de síntese de parede celular, da inibição de síntese de proteínas, da inibição da replicação de ácidos nucleicos e da transcrição, do dano à membrana plasmática da bactéria e da inibição da síntese de metabólitos essenciais. Agora eu vou falar sobre um pouquinho sobre a metodologia desse trabalho publicado. Foi realizada uma revisão da literatura que discute a questão da resistência, apresentando um contexto histórico em torno dos antimicrobianos, os mecanismos de resistência das bactérias, abordando estratégias para o controle desse uso irracional de medicamentos, apresentando o papel do farmacêutico nesse meio. Toda a metodologia do artigo foi realizada em base de dados eletrônicos como PubMed, Cielo, BDTD, Dedalus, e também através de buscas manual, por meio de livros dispostos no acervo da Biblioteca da Faculdade de Juazeiro do Norte, feita pelos pesquisadores. O objetivo é falar sobre o artigo em questão resultado, que resulta os principais mecanismos utilizados nas drogas antimicrobianas, bem como os principais meios de resistência às mesmas, que abordam um contexto histórico em relação às descobertas dos antibióticos e traz a importância do papel do farmacêutico no uso racional desses medicamentos em diversas áreas da saúde. Bom, vou falar um pouco sobre os resultados da discussão, que tiveram no artigo. O uso racional de antimicrobianos já vem sendo descrito por vários anos, sempre relacionando-se com o aumento da resistência bacteriana a fármacos de maior consumo. Como, por exemplo, segundo os dados obtidos no artigo, na Dinamarca observou-se que o aumento no consumo de ciprofloxacina, de 0,3 doses diárias para uma população de 1.000 habitantes em 2002, para 0,33 doses diárias para a mesma população em 2005. Consequentemente, observou-se durante o mesmo período uma elevação de 200% na incidência de resistência de E. coli ao ciprofloxacina. Fenômeno esse é agravado pelo fato de que até 50% das prescrições foram desnecessárias. Esse fato traz à tona que não só a automedicação é perigosa, mas também a prescrição desnecessária de certos medicamentos se torna uma ameaça à população, aumentando as chances de desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos. Segundo a OMS,
essa condição deixa de ser uma ameaça e se torna realidade. Isso se dá pelo uso inadequado dos antimicrobianos, onde diversos fatores contribuem para essa situação, como, por exemplo, a quantidade de farmácias e drogarias no país, a venda de medicamentos sem receita, dúvidas no diagnóstico, erros de prescrição, entre outros. Bom, agora o papel do farmacêutico inserido, né, nesse meio. O profissional farmacêutico que atua em drogaria, ele se torna diretamente envolvido no uso racional de medicamentos, onde possui como maior objetivo a educação do paciente e comunidade, em torno da importância do uso correto desse tipo de fármaco, contribuindo assim na melhora de qualidade de vida da população. Esse profissional deve possuir um conhecimento técnico-científico quanto à prevenção do uso incorreto de antimicrobianos, avaliando a prescrição, prestando a assistência necessária ao paciente através de ações de educação continuada e ser capaz, assim, de assumir uma postura correta e prestativa no momento da dispensação. Já o farmacêutico atua em comissão de controle de infecção hospitalar, trabalha junto de uma equipe multidisciplinar na orientação e prevenção desse tipo de infecção, promovendo principalmente a política do uso racional de medicamentos nesse ambiente e educação continuada para os profissionais da saúde e pacientes relativo ao uso indevido de antimicrobianos. A conclusão é que é necessário conhecer os principais mecanismos de resistência aos antimicrobianos justamente para traçar melhores estratégias em torno desse processo, que acaba sendo acelerado devido ao uso irracional desses tipos de mecanismo de medicamentos. O farmacêutico inserido nesse contexto é capaz de desenvolver alternativas objetivando prevenir a propagação do patógeno. O uso indevido dessa classe de fármacos e altas taxas de internações e óbitos devido ao aumento das resistências aos antimicrobianos, evitando, assim, a piora da situação atual. Bom, essas foram nossas referências e obrigado.